Graça e paz, queridas. Fui desafiada, a trazer uma palavra de meditação para todos. Não é fácil, mediante tantas palavras, inspiradas por Deus, palavras de bênção que foram trago aqui para as irmãs, mas vou deixar algo aqui para reflexão, para meditação, que está em Daniel, capítulo 6, o versículo 26, 27 e 28, que diz o seguinte: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o rei de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Essa palavra, basicamente fala sobre Daniel quando foi lançado na cova dos leões. O rei Dário tinha alguns governadores, ele tinha 3 presidentes, e desses 3 presidentes, um que se destacava era Daniel, e isso gerou uma grande inveja, e os outros governadores queriam achar alguma forma na lei, algo que pudesse incriminar Daniel, só que eles não encontraram, e eles acharam por bem chegar até o rei Dário e pedir com que ele assinasse um decreto que durante 30 dias ninguém, nenhum homem, poderia adorar a um Deus ou a qualquer outro homem que não fosse o rei. E o rei assinou esse decreto. E só que eles sabiam que Daniel, sempre 3 vezes ao dia subia até o quarto para orar, para buscar a Deus. E aí aconteceu que Daniel soube, que foi assinado, e mesmo assim não deixou de orar, não deixou de buscar a Deus. Daniel sempre buscava, e mesmo com esse decreto assinado, ele não desistiu do Deus na qual ele servia, no Deus a qual ele cria, que é o mesmo Deus que nós servimos e nós cremos hoje. E quando Daniel subiu e foi orar, as janelas do quarto tinha vista para Jerusalém, E esses governadores viram Daniel ali, orando. E eles chegaram até o rei Dário, E foram dizer ao rei Dário: olha, o senhor assinou um decreto na qual não poderia adorar um outro Deus, nem um outro homem que não fosse o senhor. E nós encontramos Daniel orando. Então, o rei não teve saída, E tiveram que lançar Daniel. Depois fica as irmãs leem, no capítulo 6, que vão ter entender melhor a história. E o rei ficou triste com ele mesmo, porque ele não poderia livrar Daniel, porque ele tinha assinado. E o que eu quero deixar para você nessa manhã, nesse dia, é o seguinte: Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Cova, irmãs, é o ápice do fundo do poço. É o ápice de um problema que não tem mais solução. Ou seja, a pessoa quando morre, ela é lançada onde? Na cova. No caso de Daniel, ele foi lançado na cova. Ou seja, ele estava no fundo do poço do seu problema. Leão, ele trazendo, humanamente falando, ele é um problema que não tem como dominar. E quantas vezes hoje nós temos problema que não tem como dominarmos, que nós não vemos saída. E acreditem, além de Daniel ter sido jogado no fundo do poço, na cova, e ainda foi lançado juntamente com os leões, ou seja, no fundo do poço, com um problema que não tinha como dominar, ou seja, ele não tinha saída. Mas Daniel
ele não deixou de crer no Deus que ele servia. Antes de Daniel ser lançado na cova, ele tinha momentos de oração, momentos de busca, certeza de que Deus o poderia livrar. Ou seja, o problema, queridas, ele é a oportunidade para que Deus realize um milagre nas nossas vidas. Assim como foi na vida de Daniel, antes da cova, ele orava, ele buscava, ele cria. Ele tinha um estilo de vida antes da cova. Ele tinha um estilo de vida de temor a Deus. Ele tinha um estilo de vida de busca constante ao nosso Deus. E Daniel, quando ele foi lançado no ápice do poço, no meio de um problema sem saída, ele percebeu que ali ele não perderia o controle, porque Deus estava com ele. Ou seja, Deus tinha o controle da situação. E eu quero dizer uma coisa para você. Querida, a sua vitória é indigestão para os invejosos. A tua vitória é a resposta de que você está de pé diante de Deus. Independente da situação como o mundo está, independente da forma como o mundo diz que nós vamos ficar, a última palavra vem do Senhor. A última ordem quem nos dá é o Senhor. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado hoje. Eu não sei qual é o leão que você tem enfrentado hoje. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que existe um Deus que enviou anjos para fechar a boca dos leões. A cova não foi o fim para Daniel. Os leões não foi o fim para Daniel. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus que Daniel servia é o Deus que nós servimos. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. E eu quero dizer para você que hoje a pandemia não é o fim da nossa vida. Eu quero dizer para você hoje que a crise econômica não é o fim para nós. Quero dizer para você neste momento que Deus já enviou anjos para fechar a boca dos leões, para travar uma guerra por amor à nossa vida, por amor à minha vida, por amor à sua vida. E nada vai nos destruir. E quero dizer para você que de manhã, pela manhã, quando o rei Dário, aflito, jejuou durante toda a noite, chegou na cova, trêmulo, com medo, e chamou por Daniel, Daniel respondeu. Daniel estava vivo e Daniel disse: os anjos do Senhor estiveram comigo, fecharam a boca do leão. E eu quero dizer para você que invejosos estão bradando, que o mundo está dizendo algo, mas Deus já fechou a boca do leão, que já derrubou todos os invejosos. E nada, nem ninguém vai te derrubar, porque maior é o nosso Deus. E eu quero dizer para você que Daniel permaneceu fiel a Deus e que nós venhamos permanecer, amadas, fiel diante do nosso Deus, que Ele vai continuar nos guardando, nos livrando de todo o mal, de todo o leão, de toda a inveja, de toda a crise econômica, de tudo que lhe aflige, de toda doença. E eu quero dizer para você que através da vida de Daniel, o rei decretou que todo o povo servisse, temesse e tremesse diante do Deus de Daniel. E eu quero dizer para você, amada, que o Deus de Daniel é o Deus a quem nós servimos. Levante a cabeça e declare que o Senhor é o nosso Deus e que não há problema e não há circunstância que vai nos derrubar diante desse mundo. Porque nós servimos um Deus que tem nos guardado. Desde já, eu deixo essa palavra de reflexão. E agradeço a pastora pela oportunidade, a irmã Patrícia, pela oportunidade de estar aqui falando para todas vocês, que é uma forma de estarmos assim, abraçadinhas. Sintam-se abraçadas. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.
Um beijinho e até breve.